Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira, porque após mais de 25 anos de negociações, a União Europeia deu aval provisório para o acordo comercial com o Mercosul. Isso prevê uma redução gradual de tarifas, regras comuns para comércio de produtos industriais e agrícolas, investimentos, padrões regulatórios. Se realmente o acordo acontecer, vai criar uma das maiores áreas aí de livre comércio do mundo, ligando aí os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, né, na Europa e também aqui na América. Então, sobre o que muda na prática para nós brasileiros, se teremos mais acesso a produtos e marcas, se vai diminuir o preço das mercadorias, eu converso agora com o Ricardo Inglês de Souza, ele que é mestre em Direito Econômico pela PUC, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico, presidente da Comissão Especial de Direito da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo. Então, muito obrigado, primeiramente, pela disponibilidade do seu tempo, Ricardo, em ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E qual que é o tamanho deste feito, deste acordo? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês da Câmara. Bom, os acordos de comércio internacional, de livre comércio, eles têm como um primeiro grande resultado o que você já mencionou de uma possível redução de preço. Mais de 90% dos produtos do comércio entre os dois blocos, né, União Europeia e Brasil, vão ter uma redução gradual do imposto de importação, que acaba afetando o preço do produto na gôndola quando a gente vai lá na farmácia, no supermercado ou em algum lugar comprar um produto quando ele é importado, né? Ele também vai trazer como benefício a ampliação de um mercado importante para os produtos brasileiros, que é a União Europeia, né? Então, quem fabrica em Campinas, em Piracicaba, na região, vai ter aí uma maior facilidade de exportar o produto para o mercado europeu, né? Na prática, você pode ter um efeito cruzado, né? O produto importado ele fica mais barato, e o produto nacional, como ele tem agora um outro mercado que ele pode abastecer, dependendo do que for o produto, a gente pode ter aí uma disputa de consumidores, né? O consumidor europeu querendo comprar o produto brasileiro e o consumidor brasileiro quer continuar a consumir o produto aqui no Brasil. Isso também pode ter um impacto aí, nesse caso, com um pouquinho de pressão de preço para cima. No balanço geral, né, como você tem essa disputa dos dois produtos mais acirrada, a tendência é que o consumidor pague mais barato pelos produtos na gôndola lá no final do processo inteiro. Essa é uma boa notícia, então, para nós consumidores. Agora, Ricardo, quem está nos acompanhando certamente deve acompanhar as reportagens. Então, quando o Donald Trump resolveu taxar alguns produtos brasileiros, ficou evidente ali a relação que tem com Brasil e Estados Unidos, que o Brasil tem uma relação muito boa com a China, o nosso maior exportador. Qual que é o objetivo deste tratado? Se o Brasil ele já tem a relação com alguns países, como que funciona a relação entre blocos e quem comandou as negociações? Porque elas duraram aí 25 anos, né? Qual que é o objetivo deste acordo? Os objetivos, eles são o principal objetivo é essa facilitação do comércio, né? A gente pensa no preço, mas embutido no preço de qualquer produto, imaginemos, por exemplo, um chocolate suíço. Ele tem o custo de fabricação dele lá na Suíça, ele tem o imposto de importação para trazer o produto para o Brasil e tem os custos que são dos custos da burocracia. O importador brasileiro tem que cadastrar o fabricante suíço às vezes não é conhecido, tem que passar por um processo de aprovação no Brasil, isso tudo representa tempo, custo, contratação de consultores, tempo, documentos que têm que ser traduzidos, juramentados. Esses acordos de bloco, têm como objetivo a facilitação do comércio, né? E a diferença da relação Brasil-China e Brasil-Estados Unidos
é que você fortalece os mecanismos multilaterais, né? São vários países que compõem o Mercosul com vários países que compõem a União Europeia, né? E no âmbito da relação internacional, quanto mais fortalecidos estiverem os organismos multilaterais, sejam eles os blocos econômicos ou as próprias entidades multilaterais, OMC, ONU, etc., há uma tendência de você ter uma maior harmonia, né, e desfechos ou resoluções de problemas mais civilizados, vamos dizer assim. Então, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, para além da facilitação do comércio, ainda é um fortalecimento das relações de blocos, né? O que, do ponto de vista de civilização, do ponto de vista de harmonização das relações internacionais, isso é muito importante, ainda mais no contexto atual. Ô Ricardo, dá para antever o impacto deste acordo aqui para o Brasil sobre consumo e para os setores produtivos? Olha, eu acho que o impacto para o consumo ele vai levar algum tempo, né? Porque você tem ainda a ratificação na Europa, as internalizações aqui no Mercosul. Agora, dá para ter uma noção, eu acho que esse ano de 2026, inclusive pelo próprio momento que a gente vive, é um ano em que as empresas vão tomar decisões de investimento, né? Se por um lado eleição significa incerteza e significa, às vezes, segurar um investimento, a notícia de um acordo como esse, ela incentiva o investimento. Então, por exemplo, o setor automotivo, o setor de fabricação de alimentos, seja carne suína, bovina, avícola, mel, vinho, queijos, tem uma série de produtos que já tem a previsão de uma facilitação já num curto prazo lá na Europa. Então, isso pode atrair investidores ou pode desengatilhar decisões de investimento de atuais fabricantes para ampliar a produção, o que talvez para o consumidor não seja um impacto direto, mas para a economia vai ser, porque vai gerar emprego, vai gerar investimento e tudo mais, né? Então a gente deve esperar uma maior presença de produtos que já são tradicionais na União Europeia aqui no mercado brasileiro. É essa a expectativa. Sem dúvida, com certeza. Ricardo, sempre quando acontece um acordo entre países ou quando alguma empresa modifica, sei lá, o preço para as distribuidoras, gera uma expectativa na população, mas nem sempre o consumidor ele acaba percebendo essas diferenças, principalmente quando é para o preço cair. Corre o risco de não ter impacto para a população? Na sua resposta anterior você falou, olha, a expectativa é que o preço caia de alguns produtos, mas corre o risco do consumidor final não ver essa diferença nos produtos? Eu acho que esse risco, lógico, a gente não pode afastar ele totalmente, porque se você tiver um setor que ele é muito concentrado, a empresa vai ter uma tendência de se apropriar desse benefício, né? É aumentar o lucro e não diminuir o preço, vamos dizer assim, né? Mas nos produtos que a gente está tratando e que está observando, né, são produtos que têm alto nível de concorrência, né? Você pega o setor automotivo, olha a quantidade de montadoras que tem no Brasil hoje em dia, não só europeias, mas chinesas, empresas com fábrica no Brasil, sem fábrica no Brasil. Então, são mercados em que você tem um nível de competição importante. Essa facilitação do comércio deveria causar, sim, uma redução de preço. Por exemplo, queijo, que você tem uma fabricação importante na Europa, né? Ah, mas então o fabricante europeu vai se apropriar desse benefício, mas ele vai competir com o fabricante brasileiro, que é muito bom também. Então, existe um aumento da competição. Sempre que você tem uma preservação ou uma ampliação do nível de competição, a tendência é que o consumidor se beneficie dessas eficiências geradas pelos acordos, tá? Ô Ricardo, em que estágio que está este acordo e dá para antever quando que ele entra em vigor ou está em negociação isso também? Ele está, assim, o principal passo agora é a ratificação, né, na União Europeia. Tem uma previsão de que, em princípio, até abril, maio, isso deveria ser concluído. E se sendo concluído isso até, vamos colocar maio como um cenário conservador, a tendência é que isso ao longo do segundo semestre seja
fechada aí as formalidades, já começar a vigorar já no segundo semestre desse ano, né? Ricardo, lendo reportagens sobre o assunto, a informação é que este acordo dividiu a União Europeia porque França, Polônia e Itália se opõem, principalmente por temerem aí prejuízos ao setor agrícola diante desta concorrência de produtos sul-americanos mais baratos. Inclusive, hoje nós tivemos protestos na França. De fato, ele pode não ser vantajoso para alguns países e, de alguma maneira, pode não ser vantajoso ao Brasil? Olha, tem setores, e todos os países têm isso, a França tem, o Brasil tem, a Itália tem, enfim, qualquer outro país também terá. Tem setores que estão mais preparados para enfrentar a concorrência e setores que vão sempre ser mais resistentes a enfrentar uma concorrência, né? A França tem uma indústria, e principalmente uma indústria do agronegócio, tradicionalmente protecionista. Então, qualquer acordo que facilite a entrada de produtos relacionados ao agronegócio na França sempre gerou e sempre vai gerar esse tipo de conflito. O que a União Europeia tem feito ao longo do tempo é feito alguma modulação, né? Então ele fala assim: olha, isso pode estar liberado, mas aqui nesse aspecto da França e tal, e dá alguma modulada nesse aspecto. E o acordo ele é muito bem estruturado, foi muito bem estruturada essa versão que vamos chamar de final, porque tudo que a União Europeia fizer para modular do lado deles, o Mercosul pode fazer uma contrapartida para modular do nosso lado também. Então é um acordo que sempre vai terminar equilibrado. A tendência é que Itália, enfim, França e qualquer outro país que se sinta mais pressionado vá colocar aí uma agenda de modulação, e essa agenda de modulação vai ser discutida e, enfim, vivemos numa situação no Brasil, no Mercosul, na União Europeia, em que uma maioria vai ser atendida, mas sempre vai ter uma minoria que pode ter uma reclamação ou outra. Eu não acho que isso vai ser suficiente para impedir a ratificação na União Europeia. Ricardo, como as potências Estados Unidos e China enxergam este acordo? A gente já tem alguma notícia? Tem movimentação? Tem alguma interferência ou não? Olha, o acordo Brasil e União Europeia é muito importante para o Brasil, Mercosul e União Europeia é muito importante para os países aqui da região, mas ele tem muito mais relação com produtos mais acabados, né? Não tem tanta relação com os produtos primários que afetam mais a relação do Brasil com a China, por exemplo. E mesmo as vocações chinesas e orientais de produtos, vamos dizer assim, mais populares, em que abastecem uma grande parte da economia brasileira, eles também não são produtos típicos de produção europeia, né? Então, não há pelo menos uma previsão de que isso vá ser afetado, e por isso que eu acho que a China não está tão preocupada. Para os Estados Unidos, eu diria que tem aí um pouco menos dessa proteção, um pouco menos dessa neutralidade, mas a visão que a gente tem da forma como os Estados Unidos têm visto e têm tratado o comércio internacional, para eles é importante que o Brasil e o Mercosul fortaleçam relações com outras regiões que não a China, porque a disputa dos Estados Unidos é muito mais com a China do que com a União Europeia, né? Então, eu acho que isso também vai ser ou visto como neutro ou até como positivo pela política externa dos Estados Unidos, né? Ricardo Inglês de Souza, mestre em Direito Econômico, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter explicado para os nossos telespectadores a importância e o estágio em que está este acordo do Mercosul com a União Europeia e o que pode acontecer aí, provavelmente nos próximos anos, aqui para o nosso país. Já faço um novo convite para o senhor retornar para explicar sobre esse e também outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Não, eu simplesmente quero agradecer a você e a todos os telespectadores da TV Câmara Campinas. Para mim foi um privilégio, uma honra, e estou sempre à disposição de vocês. Nós aqui agradecemos Ricardo Inglês de Souza participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia para falar sobre este acordo do Mercosul, onde o Brasil está inserido
com a União Europeia.